Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente está começando uma série de vídeos que se chama Jung Descomplicado. A ideia é que a gente fale de alguns termos junguianos que caíram no gosto popular e justamente por terem caído no gosto popular, eles são usados nas mídias, por influências, de maneira um pouco deturpada. Então a ideia é que a gente vá passeando por esses termos. Hoje a gente vai falar de um termo que é muito conhecido, que é complexos. Quem nunca ouviu falar? Fulano é complexado, ciclano tem um complexo de inferioridade. A gente tem livros famosos, como, por exemplo, O Complexo de Cinderela. O que é, afinal, o complexo? Será que ele é sempre uma coisa ruim, como a gente ouve falar? Fica comigo, eu vou tentar descomplicar o conceito de complexos. E no final do vídeo você comenta e me diz se eu consegui ou não. Bom, é muito comum a gente ver nas redes, nas conversas, o termo complexo. Geralmente, esse termo é usado de maneira pejorativa. Fulano é complexado. Significa que ele tem traumas, que é uma pessoa problemática. Pode ser vários significados, mas geralmente é um significado negativo. Fulano tem um complexo de inferioridade, né? A pessoa se sente menor do que as outras. Ou superioridade, um complexo de superioridade. O popular tem o rei na barriga, a pessoa se sente acima das outras. Então, sempre no senso comum, esse termo é usado com a valoração negativa. Mas o que Jung falava sobre complexos? Eu vou usar um conceito de complexos que está no livro 18 das Obras Completas, A Vida Simbólica, onde Jung diz o seguinte: um complexo é a imagem de uma situação psíquica com acentuada carga emocional e, além disso, incompatível com a atitude habitual da consciência. Vamos lá. São três tópicos nessa colocação de Jung. Primeiro, o complexo é uma imagem de uma determinada situação psíquica. Então, o complexo tem um tema central, um tema psicológico. Então, quando a gente fala complexo de rejeição, a rejeição é um tema psicológico. O materno é um tema psicológico. O abandono é um tema psicológico. O medo, a raiva. Então, existe um tema psicológico que a pessoa vai vivendo, vai entrando em contato com ele ao longo da vida. E a gente vai desenvolvendo imagens desse termo psicológico. Quando eu falo, por exemplo, da maternidade, tem mulheres que vão amar, que vão vibrar, tem mulheres que vão olhar assim, não. Eu não penso nessa possibilidade. Tem outra pessoa, um homem, por exemplo, eu posso falar de maternidade, e ele pode se remeter à mãe que o abandonou, ou à mãe que ele nunca teve, por exemplo. Outra pessoa, a mãe que acabou de falecer. Então, todos nós temos vivências próprias em torno de temas psicológicos. Então, dentro desse exemplo, o tema é o materno, então todos nós temos imagens do materno, são os nossos complexos. Quando essa imagem é preenchida com muita carga emocional, ou seja, eu tive uma experiência muito forte de abandono, eu tive uma experiência muito forte de afeto, de vinculação com a minha mãe, eu tive uma mãe narcísica, a gente teve uma relação destrutiva, foi muito forte. Quando essa vivência em torno dessa imagem psicológica é carregada dessa carga afetiva, tem muito afeto, ou seja, é um tema que geralmente me sensibiliza mais do que sensibiliza as outras pessoas. Eu estou com um prato cheio, eu estou com todos os elementos para criar um complexo em torno daquele tema. Então, eu estou falando dos dois primeiros elementos. Vamos lá. A imagem de uma situação psíquica carregada de tonalidade afetiva, e aí vem o terceiro elemento. Geralmente, eles são incompatíveis com a atitude habitual da consciência. Então, por exemplo, se eu tenho um complexo de abandono, eu posso tender a me colocar nas relações como uma pessoa que mendiga afeto dos outros. Então, eu estou querendo não ser abandonado. Essa é a atitude da minha consciência. Eu me submeto a situações, eu me coloco em relações abusivas, eu tendo a ser uma pessoa permissiva nas minhas relações, porque eu não quero ser abandonado. Os meus comportamentos caminham nessa direção. Então, o complexo, ele fala do aspecto oposto ao meu comportamento habitual na consciência.
É por isso que os complexos, eles estão no nosso inconsciente, a gente não consegue enxergar. Agora, apesar de eu estar usando esse exemplo, é muito importante a gente entender que o complexo em si, ele não é nem positivo e nem negativo. A nossa vivência com ele é que pode dar esse caráter, pode dar essa valoração. Então, eu posso ter um complexo materno negativo. Por exemplo, eu passei pela experiência de abandono e estou me colocando em relações destrutivas dessa maneira, como eu exemplifiquei, mas eu posso ter passado pela experiência do abandono e com o meu trabalho terapêutico eu posso desenvolver um complexo materno positivo. Eu posso maternar outras pessoas, eu posso sentir empatia por pessoas que estão passando pela situação do abandono. Eu tenho uma outra relação com esse tema. E outra coisa, ter complexos não é um problema, pelo contrário, ter complexos é completamente natural, todas as pessoas têm complexos. A gente só vai parar de ter complexos na hora que a gente morrer. O problema é quando o complexo é inconsciente demais e quando o tema que esse complexo apresenta, ele é muito contrário à nossa consciência. Aí a gente começa a ficar refém dos nossos complexos. Os nossos complexos, eles estão falando de um lugar que Jung chama de sombra. Um exemplo poderia ser esse exemplo que eu acabei de dar. Uma pessoa que tem o complexo de rejeição e se coloca nas relações de maneira completamente permissiva, não reconhecendo os seus limites, com medo de ser abandonada. Então, quando a gente tem complexos que estão no nosso inconsciente, estão na nossa sombra, têm uma valoração negativa, nos fazem mal, a gente acaba entrando em processos de autossabotagem, a gente acaba adoecendo, a gente tenta fazer uma mudança na nossa vida e a gente não consegue entender o porquê que a gente não consegue processar essas mudanças. E aí tem uma frase de Jung que é muito interessante, que ele diz que, na verdade, nós não temos complexos. Os complexos é que nos têm. Existem situações específicas na nossa vida que a teoria junguiana chama de constelação do complexo, que nada tem a ver com constelação familiar, só para vocês não confundirem. O que é essa constelação do complexo? São momentos onde você está vivendo uma situação e você é tomado de uma carga afetiva tão grande que você se comporta de uma maneira completamente contrária ao seu padrão habitual e você se pergunta: o que foi que aconteceu? Nem parecia, as pessoas comentam, nem parecia que era você, parecia que era outra pessoa, sabe? Então, uma pessoa que é muito pacífica e, de repente, a gente toca num determinado tema e aquela pessoa é tomada de uma tonalidade afetiva e ela tem uma explosão de raiva, uma explosão de agressividade, ela se comporta de uma maneira que as pessoas não conhecem, que ela mesma desconhece. Então, ali a gente tem uma manifestação do complexo. Essa manifestação geralmente é curta, porque o complexo não tem força para ficar na consciência. Lembra, ele fala de um tema que é contrário à minha consciência. A minha consciência, então, ela tenta se defender dos meus complexos, e aí ele volta. Mas isso é um sinal claro, óbvio, de um complexo que a gente precisa entrar em contato, que a gente precisa elaborar, que a gente precisa ressignificar, para que a gente não fique refém dele. E aí você me pergunta, mas eu descobri que eu tenho um complexo de rejeição, tenho um complexo de inferioridade. O que é que eu faço com esse complexo? Jamais nós vamos pensar na ideia de destruir os nossos complexos. Nem existe essa possibilidade. Tem uma outra frase de Jung que é: tudo que negas se submete. Então, quanto mais a gente negar, quanto mais a gente quiser acabar, mais força a gente dá para os nossos complexos. A gente precisa fazer 3 coisas com os nossos complexos. Então, percebi que tem um tema que me afeta, um tema possível de complexo. O que é que eu preciso fazer? Primeira coisa, reconhecimento. Você precisa reconhecer que aquele tema lhe afeta, porque aí você traz para a consciência. Só saber, só reconhecer não vai promover mudança, mas é o primeiro passo. Pensa num processo de autossabotagem. Você pode passar de forma inconsciente, nem reconheço. Vai ser muito mais difícil de você sair do que se você reconhecer. Sei lá, você passa por uma dependência. Eu preciso de ajuda. Então, reconhecer que esse tema é difícil, que você precisa trabalhar, às vezes com a ajuda de um profissional, isso é o primeiro passo. O segundo passo é a aceitação. Porque, por exemplo, se você tem um complexo de inferioridade, complexo é como se fosse uma vozinha
que levasse a gente a ter muito medo de ser inferiorizado. O complexo de inferioridade é isso. Ele tem medo de que a gente fique nesse lugar de inferioridade. Então, eu preciso aceitar esse tema dentro de mim. Tem situações em que eu vou me passar muito bem, em que eu vou me destacar, mas tem situações onde eu vou ser inferior mesmo. E isso não quer dizer que eu seja uma pessoa ruim, que eu seja uma pessoa má. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa humana, tenho defeitos e qualidades. A complexo de rejeição. Tem situações que eu vou ser rejeitado mesmo. Se eu estou sendo rejeitado o tempo inteiro, em todas as relações, aí eu preciso parar e pensar o que é que eu estou fazendo, né? Ou que tipo de pessoas que eu estou procurando para me relacionar que me colocam sempre nesse lugar de rejeição. Mas ser rejeitado uma vez, outra, isso faz parte da experiência humana. Então, eu preciso aceitar o tema desse complexo. Eu preciso aceitar a possibilidade do abandono. Nós vamos ser abandonados diversas vezes na vida, e não porque somos pessoas ruins, mas porque pessoas abandonam pessoas. Então, a gente precisa naturalizar esses temas. Então, eu reconheço, eu preciso me esforçar para naturalizar essa experiência, e aí a gente começa a tirar um pouquinho da força, que é o que Jung chama de dissolução dos complexos. E é tão bacana porque, de repente, você se pega passando por situações que antes te afetavam tanto, e de repente você vê que aquilo já não te afeta tanto, você já não tem mais aquela necessidade sabe, aquele sofrimento. É muito bacana quando você vê que você vai caminhando e você vai aprendendo a lidar com seus complexos. Para fechar esse vídeo, eu quero ler para vocês uma frase de Jung que está no livro 6 das Obras Completas. Mas antes de ler essa frase, se você chegou até aqui, é porque você está gostando desse conteúdo. Então eu peço que você me ajude a continuar produzindo esse tipo de material. E a forma mais fácil de você poder me ajudar é curtir, comentar, compartilhar, me seguir, ativar as notificações. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. A frase que eu vou ler de Jung é a seguinte: todo mundo tem complexos. Eles são pontos focais da vida psíquica, dos quais não deveríamos nos desfazer. Do contrário, a atividade psíquica chegaria à total paralisação. Então, eu trago essa frase no final desse vídeo para dizer para você o seguinte: ter complexos é normal. Quando a gente se torna refém deles, aí nós temos um problema. O problema é quando a gente é refém dos nossos complexos. É quando a gente não os trabalha, é quando a gente não os conhece. A gente acaba fazendo coisas que não são legais, a gente acaba entrando em comportamentos destrutivos, em processos de autossabotagem, aí a gente entra num processo que não é legal. Mas ter complexos em si é normal, é a estrutura base da vida psíquica. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser aprofundar mais na psicologia de Jung, eu quero recomendar o meu curso Fundamentos da Psicologia Junguiana. Vou deixar o link aqui em algum lugar da tela para você visitar e ver todos os detalhes. E agora eu quero saber, eu consegui te ajudar a descomplicar o termo complexos? Conta aqui nos comentários. E se você quiser sugerir algum termo junguiano que você acha interessante que eu trouxesse nessa série, comenta aqui também, que nos próximos vídeos eu vou considerar essas sugestões, tá bom? Um abraço e até a próxima.